Devocional do dia. Uma palavra de fé e esperança. E hoje nós vamos meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 5, que vai dizer: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo Jesus. Esse texto, ele fala conosco nesta manhã sobre um detalhe muito importante. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui: eu estou pregando Cristo e não a mim mesmo. Quem está em evidência é o Senhor Jesus Cristo, e não nós que estamos em evidências. E hoje nós passamos por alguns momentos onde a gente observa muito que pessoas, eles aproveitam do evangelho, aproveitam da pregação, da propagação do evangelho de Jesus Cristo para tirarem benefícios próprios e até para se promoverem e se tornarem estrelas do meio gospel, do meio cristão, do meio evangélico e assim por diante. Pessoas que querem se tornar estrela acabam vivendo uma vida de ostentação, levando aí uma carreira de fama, e aí a gente vai observar que essas pessoas acabam exagerando no valor dos seus cachês, cobrando cachês altíssimo, e a gente vai percebendo que o nome de Cristo, que é para ser glorificado, ser exaltado, consequentemente, essas pessoas que ficam em destaque. Mas sabe quem são os culpados? Somos nós mesmos. Nós que muitas das vezes proliferamos esta ideia. Às vezes se ouve falar: o cantor tal vai estar na igreja tal. Aí todo mundo fala: hoje eu tenho que ir na igreja porque o cantor fulano de tal vai estar naquela igreja. Ah, o pregador tal vai estar lá e eu quero muito ir. É claro que a gente, muitas das vezes, se identifica com algum cantor, com algum pregador, mas muitos acontecem de ir pensando somente em ver o cantor, em ver o pregador, e muitos meio que idolatram essas pessoas. Essa é a grande realidade. Começa a pensar: não, somente esse aqui que eu gosto de ouvir, é só esse aqui que eu gosto de parar para ouvir as suas mensagens, e assim por diante. E com tudo isso, como eu disse, nós vamos nos tornando responsáveis pelo destaque que essas pessoas vão tendo e, consequentemente, eles vão cobrando valores altíssimos, exorbitantes, para ministrarem, para cantarem, pregarem. E aí nós vamos perceber que o foco, ele fica na carreira, ele fica na vida artística e não na vida espiritual. A gente começa a observar que muitos, eles estão focados no seu bem-estar, no seu glamour. Eles estão focados na sua vida de artista e não na vida de um servo de Deus. E o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um destaque, em toda a história do cristianismo, o apóstolo Paulo, ele trouxe vários conceitos que nós seguimos até hoje, que nós tiramos de lição para as nossas vidas, e ele não quis ser grande. Pelo contrário, ele se desfez, ele se humilhou, ele se tornou servo para alcançar as almas. E aí, justamente nesse texto, ele vai dizer: porque não pregamos a nós mesmos, não somos nós que estamos em evidências, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor. Que coisa linda, né, gente? Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente critica, nós criticamos as pessoas, os pregadores, os cantores que cobram cachês altíssimo. E aí a gente fala: eita, fulano de tal cobra tanto, cobra tão caro. Mas aí a gente vai imaginar que nós é que fazemos acontecer isso.
Se alguém cobra caro e tem quem paga, é por isso que ele está cobrando caro. Se alguém vende um ingresso num valor altíssimo e tem quem paga, é por isso que as pessoas vão continuar cobrando caro. E aí o que nós vamos entender? Que na maioria das vezes, estas pessoas estão vivendo a vida de si próprio, o evangelho que precisa ser levado ao modelo de vida de Cristo, na humildade, na simplicidade, na mansidão. A gente não vê estas coisas acontecer quando se leva por esse lado artístico, né? E o apóstolo Paulo, ele nos ensina muito. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo e ter cautela, porque nós precisamos adorar somente a Cristo. Só Ele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Nós somos servos de Deus, nós não somos estrelas, nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada e sem Ele nada nós podemos fazer. E eu quero ir mais além com você. Você que tem um ministério na obra de Deus, você que louva, você que prega, você que faz algo na obra, você que trabalha para o Evangelho de Cristo Jesus. Não queira ser destaque, não queira ser estrela, não queira que o seu nome esteja em evidência. É claro que o sucesso ele vem. Você fazendo a obra de Deus, você fazendo com perfeição, consequentemente, você vai ter o retorno, você vai ter os frutos, Deus vai te abençoar, vai te honrar. Mas o ponto principal não é você. Quem é principal e quem precisa ser notado é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve ser exaltado. E às vezes a gente percebe isso com pessoas próximas, na nossa comunidade de fé, né? Na nossa comunidade cristã. Pessoas que antes eram simples, eram pessoas humildes, e quando começaram a ter uma posição, mudaram, ficaram vaidosas, ficaram egoístas, porque o poder, porque o cargo subiu a cabeça. E isso é muito preocupante. Eu falo isso para você com muito temor. Nós precisamos viver o modelo de vida de Cristo. É Ele que é a estrela, Ele que é a glória é dele, Ele que merece ser glorificado. E como o apóstolo Paulo disse aqui, a parte B do versículo 5, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo Jesus. Sabe o que nós somos? Nós somos servos de Cristo Jesus. Nós servimos a Ele. E quando nós servimos a Ele com alegria, nós nos tornamos amigos de Deus. A palavra de Deus vai dizer, já não chamo vós de servos, mas de amigos, porque nós vamos ter uma intimidade tão profunda, nós vamos dedicar tanto a Deus, servir a Ele com tanto amor e com tanto carinho, que nós vamos ser amigos sinceros e fiéis de Cristo Jesus. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.